Lígia, você pode ler para a gente a mensagem de ambientação? Posso. O livro é Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, segue-me a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ninguém se queixa inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, companheiros da evolução ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Esse almeja a que lhe deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inquietante e tomar nossa cruz. Obrigado. Vamos agora ler a mensagem da nossa amiga Sheila. Dia 30, em silêncio. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Em silêncio, o dia espera que a noite se vá para anunciar a alvorada. Em silêncio, a fonte que teve as águas agredidas com dejetos espera a sujeira baixar para seguir servindo sempre. Em silêncio, a árvore podada espera a recuperação dos galhos para continuar oferecendo seus frutos. Em silêncio, as células do corpo humano se renovam a cada dia, garantindo a existência das criaturas. Cultiva também o silêncio ante os lances difíceis da jornada no mundo. Age no bem e entrega os resultados a Deus, que nos garantirá sempre o melhor. Hoje, talvez a dificuldade te bata à porta. Em silêncio, porém, ela também partirá, deixando as bênçãos da lição que te felicitará depois. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo e vamos orar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Divino amigo, estamos mais uma vez reunidos, buscando o amparo dos vossos mensageiros, a fim de que possamos receber aquela orientação, aquele amparo, novas energias para podermos melhor entender a vida, melhor praticar o teu evangelho e evoluir dentro dos nossos esforços e de acordo com a vontade divina. Ficai conosco, Senhor, hoje e sempre, e abençoa na noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Vamos pedir ao nosso irmão João para ler o Evangelho para nós. Boa noite a todos. É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, item 1, o jugo velho.
Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou grande e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. Item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus e que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, que nada espera após essa vida, ou simplesmente assim, duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Por isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que se promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Obrigado, João. Assim, em nome de Deus, Jesus e Francisco de Paulo, a nossa reunião está iniciada e vamos passar a palavra para o nosso companheiro André, que vai conversar conosco na noite de hoje. André, a palavra é sua. Obrigado, Deus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Bom, hoje foi-nos passado o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o princípio vital da parte primeira. A parte primeira fala das causas primárias, né? Então, é uma parte do Livro dos Espíritos muito bonita. Ela fala do Criador e da criação. E nessa última parte fala dos seres vivos, né, que são os seres orgânicos, fala um pouquinho dos seres inorgânicos, mas essa parte primeira é uma parte muito bonita, porque a cada vez que lemos, a espiritualidade nos ajuda e nos inspira, né, a imaginarmos um mundo ainda mais perfeito do que a gente é capaz de imaginar, né? Porque a criação divina vai sempre nos surpreender com algo melhor do que a gente imagina, né? Porque nós, como espíritos ainda imperfeitos, temos essa dificuldade de ver à frente, né? De imaginar a vida na sua plenitude, imaginar as forças da natureza, as forças do amor, né? As leis da matéria, as leis do espirituais, as leis do amor. E sempre quando vamos avançando no entendimento, seja da ciência, da intelectualidade, seja da maturidade, a gente vai imaginando um mundo ainda mais perfeito. Deus vai sempre nos surpreender. Por isso que essa visão sobre o estudo da vida, o estudo das leis divinas, o estudo da natureza, que nós compreendemos aqui como a ciência, né? Como uma matéria da ciência, ela fundamentalmente é o estudo da criação, né? Então, entender os materiais que estão à nossa disposição, entenderem a matéria que está à nossa disposição, desse planeta belíssimo, apesar de ser um pontinho bem pequeno no universo da criação, mas um planeta belíssimo, cheio de coisas boas para estudarmos, para dedicarmos nossa atenção, o nosso estudo e as nossas ideias para sabermos utilizarmos bem os recursos que aqui está à nossa disposição para o nosso progresso para aqueles que estão à nossa volta, para o nosso bem-estar, né? Então, nós temos, então, essa parte primeira como uma grande inspiração para as demais partes do Livro dos Espíritos, que são também igualmente belíssimas, né? E depois de falar de Deus, que é o capítulo 1º, dos elementos gerais do universo, o elemento material, o elemento espiritual e o próprio Criador,
O capítulo 3 fala propriamente da criação e o capítulo 4 fala do princípio vital, que é um elemento que a espiritualidade nos traz presentes nos seres vivos e que esse é um elemento fundamental para animar a matéria, para dar vida à matéria. Vamos então falar dos seres orgânicos e inorgânicos inicialmente, né? Então, os seres orgânicos, segundo essa classificação utilizada no Livro dos Espíritos, a qual a gente respeita muito e tem sempre um objetivo de nos clarear a mente sobre as questões da terra e do céu, da nossa religiosidade, do entendimento da doutrina espírita. Então, eles falam, o Kardec, orientado pelos espíritos, fala que os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Então, tem órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Esses órgãos são apropriados às nossas necessidades para a conservação e para o nosso exercício de vida. Então, todos os seres orgânicos compreendem as plantas, os animais e os homens, né? E os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm essa vitalidade, né? De movimentos próprios, que se formam apenas pela agregação da matéria. São os minerais, a água, o ar e todos os elementos visíveis ou invisíveis que compõem o nosso orbe ou, de alguma forma, o universo que nos rodeia, né? Então, no capítulo anterior, os elementos gerais do universo, os espíritos nos explicam que tem dois elementos fundamentais da criação: o elemento material e o elemento espiritual. Eles classificam assim: o terceiro seria a própria divindade, que a gente ainda não conhece na sua constituição íntima. É mais fácil para a gente entender o que é o elemento material e o que é elemento espiritual. Nesse capítulo, nós vamos estudar só o elemento material e as suas diversas possibilidades. Mas vamos falar também um pouquinho sobre o elemento espiritual. Eles se complementam. O elemento espiritual é assim chamado porque ele se difere do elemento material, que é só propriamente matéria. Esse elemento material é que a gente está dividindo, que os elementos materiais que compõem os seres orgânicos e os seres orgânicos, eles partem de uma mesma classificação de propriedades. Então, são os elementos constitutivos materiais do universo que vão compor, de alguma forma, essa matéria orgânica que nos serve de veículo para a nossa manifestação nesse mundo. Essa mesma matéria também compõe os seres inorgânicos, que são aqueles que não são dotados de vitalidade. E aí a grande pergunta: o que faz com que nossos corpos, então, consigam ter essa dinâmica toda? Como é que nós diferenciamos esses que têm a vitalidade, o movimento e a capacidade de crescer, se desenvolver, se alimentar, daqueles que não têm essa propriedade? Aí nós começamos a olhar como é que é a constituição dos seres vivos que habitam o nosso planeta e também habitam outros planetas que a gente sabe que no universo tão grandioso e vasto, cheio das suas possibilidades, os espíritos nos explicam que há muitas moradas na casa do Pai, como dizia Jesus. Então, há muitos planetas habitados que dão a oportunidade para espíritos como nós evoluírem, crescerem, se desenvolverem. Então, como é que é essa composição da vida, né? Aí que entra o elemento espiritual. O elemento espiritual, ele é assim chamado como um segundo elemento constitutivo, ou um outro elemento constitutivo do universo, que ele tem propriedades que são muito diferentes dos elementos materiais. Então, ele é imaterial. Por isso, essa classificação simples que os espíritos nos apresentam e que resumem toda a criação nas suas diversas manifestações. O elemento espiritual
é aquele que dá, no nosso caso, nós que já somos classificados como seres que têm a capacidade de fazer escolhas, pensar, progredir, acumular inteligência, esse elemento espiritual compõe as nossas consciências. O nosso espírito imortal ele é composto de um pensamento e de uma vida que ela se propaga pela imortalidade, pelos séculos e séculos, ora encarnados aqui, ora vivendo no mundo espiritual, por vezes retornamos ao mesmo orbe como o nosso para acumular conhecimento, acumular experiências, crescer, amadurecer, amar e se desenvolver, né? Então, esse elemento espiritual, que é a sede da nossa consciência e que é imaterial, ele vai, quando nós nascemos, ele vai se revestir de um corpo material composto por diversos tipos com propriedades muito diversas, mas um corpo material que vai ser o nosso veículo de manifestação e o nosso veículo de exercer a nossa vida e termos contato com a matéria que nos rodeia, com outros seres que nos rodeiam. Para ligar esse ser, essa consciência totalmente imaterial, para esse corpo físico materializado, esse corpo orgânico que nós aqui temos, que se desenvolve, cresce, se alimenta, nós temos um intermediário, que nós chamamos de perispírito, que é o corpo espiritual. E o interessante desse corpo espiritual, que ele é constituído, segundo os espíritos, por elementos materiais, mas são elementos materiais muito sutis que a nossa visão não é capaz de identificar. Ele precisa mesmo ser um intermediário, uma coisa assim, uma matéria muito mais leve ou quintessenciada, para ele fazer com que os comandos mentais, ou seja, o exercício da nossa vontade, possa fazer com que esse corpo complexo, cheio de possibilidades, possa se manifestar. E então, essa consciência que evolui pelos séculos e pela imortalidade, pela sua evolução própria, ela consegue organizar ao seu redor esse perispírito, que é uma matéria espiritual, segundo a nomenclatura usada, por exemplo, por André Luiz, que é um dos autores muito interessantes, que trazem muitas informações sobre esse respeito. A nossa consciência, esse pensamento, essa consciência consegue organizar de forma automática, porque já tem essa possibilidade, um perispírito ao redor de nós, de forma com que nós podemos até nos manifestar ou exercer a nossa manifestação do ponto de vista dessa matéria bem sutil, que envolve o nosso corpo e que está à disposição num fluido mais primitivo chamado fluido universal ou fluido cósmico. E nisso Deus já deu, os Espíritos nos apresentam já uma forma de constituição que permite que nos dê a liberdade de imaginar como é que seria a nossa transferência para outros planetas, para outras moradas. Essa consciência ela vai se liberar desse fluido cósmico e desse perispírito que é próprio desse orbe. A matéria, essa mesma consciência em outros planetas mais evoluídos, ou menos evoluídos, ela também vai organizar de forma automática, aproveitando essa matéria sutil, primitiva que há em volta dos orbes e formar também corpos celestes ou corpos espirituais próprios da nova morada. É uma solução interessantíssima, é o Deus nos surpreendendo. Como é que poderíamos nós habitar outras esferas? Existe uma solução própria pelos elementos constitutivos. E quando aqui encarnados, então, a grande gênese da vida, quando um óvulo é fecundado, há uma ligação própria desse perispírito e dessa consciência
naquele pequeno óvulo que vai gerando, multiplicando as células e vai se formatando as possibilidades para uma encarnação que nos vai trazer grandes oportunidades aqui na Terra como encarnado. Então, e os espíritos explicam que nesse conjunto de consciência, corpo espiritual e corpo físico organizado, essa matéria orgânica que se amolda em torno desse corpo espiritual, existe um elemento muito importante, que é esse princípio vital, que é uma energia própria de seres encarnados, seres vivos do planeta, que estão aqui passando a sua experiência como encarnados. Esse fluido vital, esse princípio, ele é uma energia própria que faz com que todo esse conjunto funcione de forma organizada e que dá vitalidade, dá mobilidade, dá essa junção, dá esse conjunto e de forças de organização íntima que permite que nós nos manifestemos por uma longa vida que nós teremos aqui no mundo material, no plano material. Os espíritos descrevem no Livro dos Espíritos como essa vitalidade funciona, nos trazem algumas características, falando que esse princípio vital ele também se aproxima de um elemento material. Ele é próprio de nós, espíritos encarnados, que precisamos mover todo esse conjunto de células densas, de matéria orgânica. Precisamos organizar todo o funcionamento desses pequenos seres vivos, que são essas células que compõem de forma especializada tarefas super complexas e que nos dão a oportunidade de termos um corpo aqui e exercermos a vida. Ele é responsável também pela organização da distribuição do alimento, das ligações celulares. Existem ligações próprias entre a célula do corpo espiritual com a célula do corpo material, de forma que seja uma união única, de forma que não há possibilidade de nenhum encaixe de outro espírito se encaixar no nosso corpo. Não, é uma ligação própria, construída pela gênese humana, formada ali naquela união, naquela fecundação e naquele crescimento tão importante. Os 9 meses da gestação são tão importantes para essa formação da vida, né? Nos fazendo nascer depois de 9 meses com tanta energia, tanto carinho, tanta ajuda, já nascemos por uma vida melhores do que nós éramos, né? Por isso que os espíritos são muito categóricos, né? A vida, nós estamos evoluindo sempre. Podemos, às vezes, estacionar por um tempo, ficar presos em ideias fixas, querer nos arrastar em ressentimentos, em mal, em preocupações muito exageradas, mas a vida em si ela tem forças tão nobres que elas vão nos empurrando para o crescimento, para o desenvolvimento espiritual. Naturalmente, cada ser tem a sua etapa da encarnação, de evolução. Os livros de André Luiz são muito bonitos nesse sentido, e aqui na introdução nós vimos assim, mensagens que falam fundo nas nossas necessidades atuais de progresso, né? Falando a segunda parte, falando aquela mensagem da irmã Sheila, em silêncio, né? Podemos evoluir muito, trabalhando, orando, confiança no Criador, saber que existem leis que nos impulsionam para o progresso. Às vezes temos momentos que precisamos superar uma outra coisa, mas tem muita coisa a favor de nós. Temos uma vida. Primeira concessão divina é a vida. Uma vez concedida a vida, seja um ser unicelular que habita o fundo dos oceanos, seja uma planta que o único objetivo que ela tem é buscar no solo alimento,
buscar o sol, a energia, oferecer o fruto, a flor, a vida para nós. Os animais e nós, seres humanos, uma vez concedida a vida, ela é dada para sempre. Nunca mais perdemos. É uma concessão divina para todos nós. Imaginar que nós já passamos por várias encarnações para chegar aqui e que teremos tantas outras encarnações necessárias para o nosso crescimento e que muito ainda temos que evoluir no nosso desenvolvimento. Os animais buscando o alimento, buscando o abrigo, a proteção, manifestando os instintos, manifestando os automatismos próprios do nível de consciência que ele já tem, e nós, com um pensamento mais organizado, podendo aprender a acumular inteligência, fazer escolhas, buscar uma nobreza maior de vida e de sentimento. E aí vem aquela grande mensagem do Cristo: vinde a mim, vós que sofreis, porque sereis consolados. Nos mostrando que há, além dessa grande vida material que nós temos aqui, existe uma vida de comunhão profunda, o próprio Cristo nos oferecendo as suas conquistas, a sua nobreza, o seu carinho, o seu afeto. E nesse processo é bastante interessante porque, uma vez que estamos encarnados, temos todo esse complexo de espírito, perispírito, matéria e fluido vital, também chamado fluido nervoso por André Luiz, fluido animalizado, fluido elétrico animalizado. E eles falam, os espíritos, que nós estamos num nível evolutivo que ainda estamos presos às sensações do nosso corpo físico, ainda estamos compreendendo a verdadeira vida que nos rodeia, em que existe um mundo espiritual cheio de possibilidades, de interação. Existem leis profundas do amor que nos fazem melhor a cada dia, um Criador que nos favorece. E o grande enigma, ou grande dificuldade nossa, é exatamente dar esse passo além, na direção do mandamento maior trazido pelo Cristo Jesus, e nessa mensagem belíssima do Cristo Consolador, que é o fundamento do nosso da mensagem cristã, né? De saber que não estamos sozinhos, temos muitos aliados a nosso favor, mas que quando nós nos voltamos para interesses só pessoais, ou chegamos mesmo a querer agredir ou violentar o próximo para, de alguma forma, querermos benefícios ou vantagens ou interesses imediatistas, estamos nos fechando a essa grande beleza que é o universo. E os espíritos nos falam que, pelas nossas características, nós podemos contribuir muito para o mundo que nos rodeia. E uma coisa interessante que nós temos em abundância é esse fluido magnético animalizado. Esse fluido magnético, ou fluido vital, a gente pode acumular, a gente pode doar, a gente pode preservar. Então, quando, em algumas situações, vamos consumir esse fluido vital de forma acelerada ou de forma desorganizada. Por exemplo, uma coisa importantíssima é o que se passa na nossa consciência. Se nós estamos vibrando com caridade, com amor, nós impregnamos pela força mental que se comunica com todo esse complexo de forças, com o perispírito, com o fluido vital e o corpo físico, nós propagamos para o nosso corpo, inundamos o nosso corpo, e cada célula recebe vibrações de vitalidade e de organização, de bom funcionamento para
todo o nosso corpo, aumentando a capacidade que nós temos de alimentar o nosso corpo por essas energias benéficas e, acima de tudo, nos abrindo a consciência para que energias que caem constantemente do alto penetrarem nosso corpo e enriquecerem o nosso corpo e o nosso complexo de vida com essas energias vitalizantes. O desenvolvimento da vidência, por exemplo, é muito comum nós ouvirmos dos relatos dos médiuns videntes que estão desenvolvendo essa aptidão, de relatarem que veem feixes luminosos do alto descendo sobre as nossas cabeças. É uma ligação própria que existe do Criador com todos nós. Sabemos mesmo que o Cristo interfere positivamente nesse processo, nos deixando abertos, com confiança, com esperança, movendo-nos no interesse do bem, da caridade, olhando o próximo com amor, despertando em nós o sentimento do amor, que é de essência divina. Estaremos comunhando e organizando o nosso corpo físico, bombardeando todas as nossas células com energias valiosas e aproveitando melhor as fontes dos recursos inesgotáveis. Nos dizeres de Jesus, podemos dizer a fonte de água límpida que não cessa nunca. São as energias vitalizantes que estão a nosso favor. Mas quando entramos num processo de raiva, de ódio, de vingança, de qualquer ação contrária à caridade ou um egoísmo, fazermos umas coisas que o único beneficiado seremos nós, e não teremos, sem um olhar para o próximo, estaremos provocando ondas desorganizadoras por nosso todo o corpo, fazendo com que primeiro, criamos um mundo próprio nosso, e nos fechamos a essa influência divina, benéfica para todos nós. Além do mais, além de fechar o nosso organismo para ondas vitalizantes que vêm do alto, aproveitando a essência divina, como dizia Jesus nos prolegômenos, lá no Livro dos Espíritos, também, na parte inicial do livro, que a vida é como se fosse uma grande cepa, onde nós todos estamos ligados uns aos outros, e por onde flui a essência divina que nos alimenta a todos. Mas se olhamos só para os nossos interesses imediatos ou agimos com ódio, fechamos a nossa consciência para esse esforço do Criador, em que quer nos inspirar coisas boas, passamos a viver no mundo só próprio nosso, com dificuldade de visibilidade à frente, paramos de nos vitalizar e geramos ondas desorganizadoras, como se cada célula nossa começasse a ser bombardeada com pensamentos em desordem que vão gerar um consumo maior desse princípio vital. Por isso, a recomendação e o grande desafio para andarmos um passo à frente, aproveitarmos as forças da natureza a favor de nós, e sabemos que somos espíritos encarnados e que temos esse princípio vital, esse fluido magnético animalizado, que ele pode se expandir para além de nós. Os espíritos nos explicam, livros de André Luiz, que falam, por exemplo, sobre o livro dos médiuns, é muito rico em nos falar como, por exemplo, aqueles fenômenos das mesas girantes se organizavam. Havia os médiuns ali em torno das mesas, os médiuns então doavam fluidos próprios da sua característica, de seres vivos e portadores de vitalidade. Eles doavam esse fluido magnético animalizado, os espíritos que vinham no interesse da melhor comunicação se aproveitavam, uniam esses elementos, esses fluidos, impregnavam as mesas com esses fluidos vitalizantes e davam movimento a elas. Hoje já conhecemos que esse princípio de conseguirmos oferecer, ou seja, temos alguma mobilidade pelo pensamento, pelas emoções, pelo amor, que nosso espírito pode se expandir muito além dos limites do nosso corpo físico
espalhando esses recursos benéficos do nosso coração, na nossa comunhão como há com coisas boas do universo, em favor de várias coisas. Desse pequeno experimento das mesas girantes, pelos efeitos físicos, conseguimos compreender que podemos gerar recursos benéficos para os espíritos, por exemplo, atuarem em benefício da nossa saúde. Os passes. Ali, o médium passista oferece-se ao Criador, permitindo que aquelas energias benéficas passem por eles e carreguem um pouco desse fluido benéfico de vida, de vitalidade, e num estado de prece, rogando ao Criador, nos unimos ao esforço do próprio Criador pela vida, fazendo com que essas migalhas do nosso amor, do nosso fluido vital, do nosso fluido magnético animalizado, que são nossas migalhas de amor, elas se multipliquem em benefício daqueles que vão receber o nosso carinho pelo passe. Então, por exemplo, se temos algum amigo, irmão querido, que por acaso está passando por um momento que precisa se restabelecer de alguma saúde, um parente, um familiar querido, o nosso irmão Proença hoje já deu o que ele está passando hoje, está com sua presença aqui, amiga, carinhosa. Podemos fazer muito se impulsionarmos do nosso coração, do nosso desejo, deixarmos fluir essas energias de vitalidade, de amor, de carinho, e rogando ao alto que possamos, então, que possa ser permitido levar a quem quer que seja esse carinho pelas mãos do Criador, pelas bênçãos de Jesus. Podemos levar isso pelo universo aonde quisermos, pelo pensamento, porque as leis divinas, elas estabelecem regras que falam assim: o amor se expande pelo universo, sem restrições. Porque é assim que Deus quer que o mundo se propague pela vida, para que compreendamos que um gesto, um pensamento de bondade, unido na santificação da oração, ela é capaz de mover recursos benéficos à distância. Se temos saudade de algum irmão que já desencarnou, já partiu para a atividade espiritual, se fazemos esse mesmo exercício, podemos levar esse carinho para onde quer que esteja. Os espíritos vão lá e se manifestam para eles, levam flores do nosso carinho e do nosso amor. Está na hora da gente perceber a grandeza da vida, da possibilidade infinita que temos dentro de nós de explorar esses grandes benefícios. Inclusive, na prática da caridade, percebemos na nossa vida ao nosso redor o que nos excede e que possamos repartir com aqueles que estão à nossa volta. É um pedaço de pão, um copo d'água, dado com amor, para que nós possamos perceber que a vida é muito mais rica de coisas boas, de elementos valorosos para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento e nosso crescimento. Os espíritos nos falam que esse corpo físico nem mesmo é capaz de aprisionar de forma definitiva a nossa consciência, o nosso espírito, porque muitos de nós conseguem, nesse exercício de amor profundo, levar a sua consciência onde quer que seja, esteja presente ao lado das pessoas que amamos, sejam encarnados ou desencarnados. E para nos acostumarmos com isso, aos poucos, cada vez mais, tenhamos confiança nessa capacidade de exercermos o nosso amor por um planeta inteiro que nos rodeia. Deus permite que, na hora do repouso, espontaneamente, o nosso espírito possa se desprender desse corpo e viajar à distância, com o equilíbrio certo de forças entre o corpo espiritual e o espírito e o corpo físico, por um fio de prata, um conduto de energias vitalizantes que circulam entre os dois corpos à distância, nos dando a liberdade, inclusive, de transitar por outras moradas, como diziam os luminares que já vieram, aqueles que nos antecederam, os apóstolos. Visitei o sétimo céu, o quinto céu,
Fui num lugar que era só de ventura. Que lugares são esses? Senão, essa atmosfera que nos rodeia e que está ao nosso alcance, mesmo com toda a nossa dificuldade de nos desprendermos da força da gravidade nesse pequeno planeta, tem muitas moradas em torno do nosso planeta que são ricas em alegria, em virtude, em ventura. E mais ainda, quando nós conseguimos, pelo mérito do nosso esforço no bem, participar desses grupos que vão até em regiões mais necessitadas e nos levam. A bibliografia espírita é muito rica. Eles falam, estamos levando esse irmão encarnado porque ele traz a vitalidade própria do mundo dos encarnados, ou seja, o nosso princípio vital, e será muito útil para ajudar naqueles irmãos enfermos que mais sofrem, que mais estão necessitados, que estão cobertos da lama, que se rastejam, ou que ainda passam por deformidades do perispírito muito graves, com consequências muito grandes para a existência dele, ou que têm sofrimentos atrozes a nível psíquico, simplesmente pela vontade de amar e aproveitar os recursos valiosíssimos que estão à nossa disposição. Entregar um pedaço de pão com amor é diferente. Orientar um filho com amor é diferente. Ter uma conversa com os familiares, com os companheiros e companheiras que convivem conosco, em casa, no lar, na família, no trabalho, com amor, é diferente. Porque estaremos todos organizados, inspirados por Deus, abertos para um exercício de vida nobre, atentos ao mandamento maior. E nessa escala evolutiva em que tem o ser lá, primitivo, habitando o fundo dos oceanos, que vai se desenvolvendo, estamos aqui nós, almejando chegar um pouco mais à frente, sermos espíritos um pouco mais iluminados, e nos deparamos com Cristo Jesus, que nos foi enviado para nos trazer novos tempos. E os espíritos nos explicam que esse Espírito Jesus tem a mesma composição que nós. Ele tem uma consciência imortal, um espírito imortal, que cede da consciência, e em torno dele ele organiza um perispírito, trazendo desse fluido cósmico universal elementos próprios que possam fazer ele interagir na sua consciência com nós. Só que esse corpo espiritual de Jesus já é um pouquinho diferente do nosso. Ele é luz, são energias muito nobres, que comungam com recursos divinos muito mais potentes do que nós, porque ele já está pelo mérito próprio, pelo esforço, pelo amor. E nesse exercício de amor por todos nós, ele já consegue projetar essa luz própria do ser vivente dele, que o nosso irmão chamou de ser divino, né? É um ser humano, mas com características tão nobres, que nós podemos chamar, sim, Jesus de um ser divino, né? Nós também somos seres divinos, mas ainda a serem deuses, né? Vós sois deuses. Jesus, na sua plenitude, o seu perispírito consegue projetar luz por todo o nosso orbe. Ele consegue abraçar com seu amor, com o seu esforço a todos nós. Consegue mesmo alcançar o coração de cada um de nós que está aqui e saber o que se passa nele por um simples exercício de concentração. Eu vou me concentrar naquele que está lá fazendo um pequeno estudo, no que ele necessita nesse momento. E ele tem essa característica. Então, meus irmãos, no estudo dos seres orgânicos e inorgânicos, sobretudo num capítulo que fala desse princípio vital, a grande mensagem é percebermos a riqueza da vida que possuímos, da riqueza das leis divinas e como que nós podemos impulsionar pelo amor esses recursos e termos experiências fabulosas para o nosso próprio crescimento espiritual nessa vida imortal
e para o crescimento espiritual daqueles que estão à nossa volta. E eu sempre repito aqui mesmo, nessa união de 20 e poucas pessoas, e alguns, e uma dezenas, talvez centenas de espíritos, quanto podemos fazer uns pelos outros pelo simples desejo de amar e de querer bem aqueles que estão à nossa volta, naquele mandamento maior trazido pelo nosso irmão divinal, Jesus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, André. Se pudesse, a gente ficava até mais tarde te ouvindo, mas o horário tem de ser cumprido, né? Vamos agora nos lembrar daqueles irmãos que não estão conosco, que estão precisando de ajuda. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Divino amigo, recebemos muito da tua paz, do teu amor, mas não podemos nos esquecer daqueles irmãos que estão agregados ao nosso planeta Terra, em grandes dificuldades, com dores e sofrimentos. Por isso te pedimos que a tua luz e o teu amor se estenda a todo o planeta, iluminando os governantes dos países, a fim de que eles trabalhem pela paz mundial e pelo bem-estar de seus povos e de seus países. Te pedimos vossa bênção nas clínicas, nas casas de saúde, nos hospitais, nos presídios, nas ruas, pelos irmãos que vivem nas ruas. Te pedimos que a tua paz esteja no nosso Brasil, a fim de que possamos caminhar com mais amor e compreensão. Te pedimos vossa bênção nos nossos lares, trazendo a paz e a harmonia para todas as famílias. E te pedimos que não se esqueça da casa de Francisco de Paula, a fim de que ela continue sendo o polo irradiador de muito amor e paz na nossa cidade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos a nossa irmã Rita que faça prece para os irmãos desencarnados. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Pai de infinito amor e bondade, olhai por todos esses irmãozinhos que desencarnaram e ainda se encontram na perturbação, para que eles possam entender essa nova vida que está à sua frente. Que eles possam ter a humildade de ir ao encontro e também receber de braços abertos todo o amor e toda a misericórdia que Deus lhes dá. Olhai, Pai, por esses irmãos que morreram em acidentes trágicos, pelos abortados e pelos que passaram por momentos difíceis, por doenças. Que nós possamos estar unidos em pensamento, enviando amor e carinho a todos esses irmãos. Também pedimos por aqueles que não têm quem possa pedir por eles. Que receba, então, todo esse nosso amor, pois somos irmãos em humanidade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos a nossa irmã Tânia para fazer a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e com esse estudo, com tanto ensinamento, Pai. Obrigada por essa noite de tanta caridade, de tanta paz, e que possamos, Pai, na semana que vem, podemos estarmos de volta à casa de Francisco de Paula, fazendo a nossa reunião. Obrigada, Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado.
Assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, a nossa reunião está encerrada e só pedimos que aguarde um minutinho que a nossa Márcia tem uns boletins da casa. Então, boa noite a Muita paz para todos. todos. Tem mensagens aqui de pessoas que estão agradecendo por termos a reunião virtual, que foi uma luz no fim do túnel durante a pandemia, trazendo até nós a esperança de dias melhores. Um abraço a todos, uma boa noite. Essa é a nossa última reunião virtual, né? Passaremos, então, a partir da semana que vem, com reuniões presenciais. Será transmitida pelo YouTube. Aqueles que quiserem continuar participando de reuniões virtuais pelo Zoom, onde há mais a interação, nós continuamos com 2 reuniões, às segundas-feiras, às 20h, e às quintas, às 19h30, tá? A gente sempre compartilha o link lá da equipe do Francisquinho, tá bom? Bom, então vamos ao boletim. Tá? Em outubro, a congregação não irá abrir nos seguintes dias, no dia 2, domingo, no dia 12 e no dia 30, tá bom? 3 sessões públicas retornarão ao formato presencial em outubro, que é a de terça-feira às 17h, volta no dia 4, agora semana que vem, a de quarta-feira às 20h, que vai voltar no dia 5, e esta de sexta-feira, 20h, que retorna no dia 7. Havendo voluntários, as reuniões serão transmitidas ao vivo pelos canais do YouTube e Facebook da congregação. Com isso, todas as sessões estão completas, estarão no formato presencial na nossa sede. O grupo de evangelização espírita Eurípides Barçanufo retornou às atividades presenciais. Essa escolinha funciona no mesmo horário da sessão pública de domingo, de 15h30 até 17h, e atende crianças de 4 a 11 anos. Levem seus filhos, inscrevam seus filhos na evangelização e na mocidade. A mocidade está já há algum tempo no formato presencial, aos sábados às 17h. Passe infantil também retornou, né, no horário da sessão dominical, junto com a evangelização. Nos demais dias, o passe é realizado durante as sessões públicas. Retornamos com a livraria e biblioteca. A gente precisa de voluntários, né, para ampliar nosso horário de atendimento. Preces e evidências estão a toda também, graças a Deus, já retornamos, e ela já está no local original. A marcação das preces está lá embaixo, naquele vão embaixo da escada de acesso ao 2º andar. Então, nós temos vagas para agendamento de preces e evidências até 7 de outubro. E o horário de atendimento é terça e quarta, de 8 às 9h30, de quinta-feira, de 14 até às 18, sexta-feira, de 14 às 16h30. Isto porque a gente está aumentando o número de voluntários para ampliar o horário de atendimento. Dia das Crianças também, a gente tem muito a agradecer a vocês, porque a gente conseguiu padrinhos e madrinhas para todas as nossas crianças. Então, muito obrigada, ficamos muito gratos. Convidamos os irmãos a se tornarem sócios da congregação, contribuindo com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, especialmente do Lar de Francisco. É só procurar a tesouraria. Estamos, mais uma vez, pedindo aos médiuns voluntários para fazer parte da equipe de atendimento ao médium enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário pelo telefone 98899-9931. Estamos também com o enxoval de bebês, nunca paramos, né, na pandemia, mas agora as mamães estão indo se cadastrar. Para se cadastrar, terça-feira, de 14 às 17h, levando a identidade e o cartão do SUS. E também quem quiser fazer a doação de sabonete líquido, de fralda de pano e roupinhas de bebê. Cestas básicas, podem fazer a doação para os nossos assistidos de 2 formas: ou levando o alimento não perecível até a congregação,
ou fazendo um depósito em uma das nossas contas, né? E o Lar de Francisco, a mesma coisa. Ou a gente ou leva-se a doação, né, de fralda geriátrica ou de roupa masculina e feminina, roupa íntima, ou de gás, atadura, né, tudo isso que eles precisam diariamente, além de máscaras, eles estão realmente precisando muito no momento, é levar a doação lá na congregação. Muito obrigada, fiquem com Deus.